E aí, oitavo ano, beleza, meu povo? Hoje a gente vai estar de volta para dar início aí o capítulo 3, certo? Revoltas no período regencial, que é de continuação, né, do debate que nós estamos fazendo aí já há algumas semanas sobre a questão do período regencial, tá? Que vai se iniciar, como todos nós já sabemos, com a abdicação do Dom Pedro, né? E pela impossibilidade do Dom Pedro de Alcântara assumir o poder devido às cláusulas existentes na Constituição de 1824, tá? Houve a necessidade de ser instaurada no Brasil uma regência, né? Nós vimos que esse período vai ser marcado pela instabilidade política, né, pelo questionamento do autoritarismo, né, na tentativa de descentralizar, né, o poder político, de dar mais autonomia às províncias, né, e na primeira fase do período regencial, chamado de avanço liberal, vai ser marcado por essas características, né, onde as assembleias provinciais vão ser criadas, o poder moderador vai ser provisoriamente impedido de ser colocado em prática, certo? O Conselho de Estado vai ser extinto, né? Porém, isso vai gerar muitas tensões, né? O grupo político que vai dirigir a regência, que é o grupo dos chimangos ou dos liberais moderados, né, devido às consequências do ato adicional, né, ele vai se dividir, assim como o grupo dos liberais exaltados, em duas grandes facções ou duas grandes tendências políticas, né, que é o grupo dos progressistas, que queriam defender a autonomia das províncias, que defenderam aí a importância da regência una do Feijó, né, e que também são responsáveis em grandes partes aí pelo apoio popular às revoltas provinciais ou regenciais, certo? E já, né, o outro grupo que fazia parte, né, aí, dos liberais moderados, né, que vai ver que isso foi um erro, né, que trouxe consequências graves, que poderia impedir, por exemplo, o Brasil de manter a sua extensão territorial, né, de manter a sua autonomia, vai defender aquilo que a gente vai chamar de um regresso conservador, né? Vai se mobilizar aí através de uma corrente política que vai se chamar regressista, né? Vai defender aí a lei interpretativa do ato adicional, vai tentar acabar com o poder dos juízes de paz, vai tentar diminuir o poder aí da autonomia das províncias, né, através do controle do poder central, né, e vai ser a principal força que vai ganhar peso político, né, durante o contexto das revoltas regenciais, né, a tentativa de restaurar a ordem, né, e de centralizar novamente o poder político com a chamada lei interpretativa do ato adicional a partir de 1840, quando vai assumir a regência una após a renúncia do padre Antônio Diogo Feijó, devido às consequências das revoltas, né, o Araújo Lima. Nós vimos também que essa instabilidade política ela não vai acabar, né, até que vai ser colocado no poder, né, o Dom Pedro II como uma figura importante para tentar apaziguar essa situação, tentar acabar com a instabilidade política, tentar aí, sufocar as revoltas populares, né, na medida do possível negociar com parte das elites que participaram dela, como é o caso aí da Revolução Farroupilha, que vai se estender até o segundo reinado, assim como, né, a cabanagem, que tinha uma outra característica mais popular, né, mais reivindicativa, com participação de setores populares, inclusive de escravos, tá? É importante destacar que a cabanagem vai ter um desfecho diferente da Revolução Farroupilha, né, no qual o mesmo, se a gente puder dizer assim, interlocutor vai, né, negociar com uma dessas revoltas, que é a Revolução Farroupilha, né, que é o famoso Barão de Caxias, ou Duque de Caxias. Inclusive tem uma rua, uma avenida muito famosa em Fortaleza que tem o seu nome, né? Mas a historiografia mostra que muito daquilo que foi reprimido durante essas revoltas, né, foi por conta da influência desse sujeito político, né? Ele é tido como um dos patronos do nosso exército, mas que parte da população que participou da balaiada, parte da população que participou da cabanagem foi assassinada por esse senhor, né? Diga-se de passagem, a mando desse senhor.
tá? Então, esse contexto ele só foi apaziguado, né, quando o Clube da Maioridade, organizado pela tendência dos progressistas, que se tornaram aí durante o segundo reinado o Partido Liberal, né, para acabar com a influência política dos regressistas que estavam ganhando força política a partir da regência Una do Araújo Lima, de 1840, né, vai antecipar, né, a maioridade do Dom Pedro, né, passando por cima da Constituição de 1824, né, com o chamado golpe da maioridade, né, e vai conseguir aí apoio popular para colocar o imperador no poder e através da figura, né, simbólica do império, né, conquistar o apaziguamento das províncias, né, e a manutenção político-territorial do Brasil. Tá? Agora, nesse capítulo, nós vamos ver como é que acontece as rebeliões ou revoltas regenciais ou provinciais. Tá? Vendo que esse quadro de instabilidade ele vai se iniciar aí no início da regência, né? Nós vamos ter aí muitas revoltas em Pernambuco, né? Vamos ter a Abriolada, a Setembrada, a Novembrada, né? A revolta dos Cabanos. Vamos ter muitas revoltas importantes que vão acontecer aí de escravos também, né? Nós vamos ter a revolta das Carrancas, que vai acontecer em Minas Gerais, onde é uma das revoltas mais repressivas da população escrava que vai participar delas, certo? Com a invasão aí de grupos de escravos de origem étnica diferente, né? As fazendas no interior de Minas, onde mais de 16 escravos vão se rebelar aí, né? Na verdade, mais de 16 escravos vão ser condenados à pena de morte, né? Devido ao Código do Processo Criminal da época, né? Vai ser uma revolta muito reprimida por ser especificamente popular, né? E escravocrática. Havia um medo grande daquilo que os historiadores chamam de haitização do país, né? Porque um dos primeiros lugares a tornar-se independente na América após a independência norte-americana, né? Ou das 13 colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos da América, foi o Haiti, né? Um país pobre, né? De grande parte da população ser negra e ex-escravo, né? Vai acontecer uma rebelião e uma revolta de escravos que vai tomar o poder no Haiti, né? E por gerar influência política em grande parte da população negra e na sua comunidade, né? O medo que se havia era que acontecesse o mesmo no Brasil. Por isso que as revoltas escravas elas eram duramente reprimidas, né? E muitas outras vão acontecer aí durante o segundo reinado, quer dizer, durante o período regencial, né? A revolta dos malês, que nós vamos ver aí, que é a revolta dos iorubás, né? Que eram negros islamizados e que tinham, né, aí intelectuais e letrados participando dela, aonde vai juntar-se, né, grande parte da população escrava da Bahia em apoio aos malês, né, que lutavam aí pela liberdade religiosa, né, pelo fim da escravidão, né, e que os escravos pudessem ter algum direito civil, né, nesse país. Além dessas duas grandes revoltas escravas, vai acontecer também em Minas Gerais, não, no Rio de Janeiro, a revolta de Manuel Congo ou a revolta das Vassouras, né, que vai lutar aí, né, por direitos importantes para a população negra, né, como o fim da escravidão, o fim do tráfico, né, e que também vai ser duramente reprimida, tendo aí o seu principal líder, que é o Manuel Congo, enforcado, né. Essa vai acontecer em 1938. Então, grande parte das revoltas regenciais elas vão acontecer por inúmeros problemas que as próprias províncias possuíam, né? A gente vai ver cada uma delas, né? As principais, Cabanagem no Pará, né? Balaiada no Maranhão, Sabinada na Bahia, né? Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, revolta dos malês, né? Também na Bahia, tá? Eu vou passar aqui a nossa tarefinha de hoje para vocês darem uma olhada aí no livro de vocês, certo? Para ver quais delas nós vamos discutir hoje, tá bom? Passar aqui o slidezinho para você ver para vocês verem o que nós vamos responder aí na aula de exercício e depois eu vou abrir o nosso livro digital para a gente falar especificamente das revoltas, tá? Ó, nós vamos responder aí com vocês, né? O desenvolver e aplicar da página 175, tá? E as atividades 1, 2 e 3 da página 180, tá bom?
Não deixem de ver a realidade aumentada, nosso objeto digital, da página 174, para entender melhor o contexto do que foi as revoltas regenciais e também do que foi a primeira grande revolta que vai acontecer após o ato adicional de 1934, que é a revolta de Rusga, que vai acontecer no Mato Grosso, né, na região do Mato Grosso, na região, né, centro-oeste, tá bom? Vou abrir aqui meu livro digital para a gente começar de fato e ver revolta por revolta. Pronto, livrinho digital aberto. Nós vamos começar aí pela revolta dos malês, certo? Pelas revoltas populares. Aqui ele vai falar um pouco do que nós já destacamos aqui no início da nossa explanação, né? Da relação que vai haver no período regencial de crise entre o poder central, a sua experiência dita, entre aspas, liberal republicana, certo? A autonomia das províncias e a revolta que vai ser gerada a partir das consequências do ato adicional, né? Que vai dar mais liberdade aí às províncias e quem queria realmente lutar por ela vai se colocar em movimento, tá? Principalmente o grupo dos progressistas, tá bom? Ó, aqui é um quadro comparativo das revoltas que vão acontecer. Eu já citei a maior parte delas, né? Inclusive algumas vão acontecer aqui no Ceará, né? Que é a sedição de Pinto Madeira, né? Que vai acontecer aí no início da década de, se eu não me engano, em 1832, né? E também o levante dos bens e cacete ou o levante do Crato, que vai acontecer também em 1932, é uma das importantes revoltas regenciais. Aqui toca naquelas que eu já falei, que vão acontecer em Pernambuco, né? A setembrada, a novembrada, a abrilada e a cabanada, ou revolta dos cabanos. Não confundir a revolta dos cabanos em Pernambuco, que vai ser organizado por classes populares também, mas que tinha como principal reivindicação, né, a política dos caramurus ou restauradores que queriam o retorno do Dom Pedro ao poder. Mas é importante destacar que essa revolta ela também tem um cunho da necessidade de lutar pelo direito à terra, principalmente para a população mais pobre, que lá no segundo reinado vai ser questionado, né, a partir aí, né, da lei de terras, e que outras revoltas importantes, inclusive inspiradas na revolta dos cabanos, né, vão acontecer durante a Primeira República, né, como Canudos, como Contestado, né, como o Caldeirão aqui no Ceará, né, a revolta importante. Mas vale destacar que a cabanada, né, que vai acontecer em Pernambuco entre 1932 e 1935, não tem origem alguma referente à cabanagem que vai acontecer no Pará, certo? Que em 1835, tá bom? Então aqui tem algumas das principais revoltas que vão acontecer no período regencial, tá? E também tem o nosso objeto digital que vai falar sobre a revolta de Rusga, é importante vocês verem, tá certo? Vamos começar aí pela revolta dos malês. Ó, os malês, né, eles são escravos, né, de origem iorubá, né, que possuem cultura e religião islâmica, tá? Vale ressaltar que muitos reinos africanos têm influência da cultura islâmica pelo processo de expansão, né, da grande cultura islâmica que vai ter aí nos séculos 7, 8 e 9, né, através do comércio que vai acontecer entre os países do norte da África, né, na África subsaariana, atravessando uma chamada região do Sahel, e muitas das tribos africanas e de algumas regiões importantes, como no caso também o Congo, né, e outros reinos importantes da África, como o reino de Gana e tal, e que vão gerar aí outros países como Marrocos, como Argélia, né, que também vão ter influência aí da religião islâmica. Esses escravos, eles tinham uma forma diferente, né, de tratar o problema da escravidão do que os escravos que vinham de outras regiões. Primeiro porque eles eram escravos que possuíam, né, cultura letrada, certo? Eles eram escravos que sabiam ler e escrever. Nesse período era muito difícil para a população, inclusive branca, ter acesso à educação. Somente os filhos de ricos
proprietários de terra, né, de homens, filhos das elites, que geralmente estudavam fora, porque no Brasil nesse período não tinha universidades, tinham apenas algumas pequenas faculdades, pequenos cursos superiores, mas que só vão crescer a partir da segunda metade do século XIX. O Brasil só vai ter a primeira universidade, né, realmente licenciada em 1934, né, com a missão francesa que criou a USP, tá? Então, era muito difícil, nesse período, né, ser letrado, né? E a maior parte desses escravos de origem iorubá e de origem islâmica, para ler o Alcorão, eles necessitavam aprender a ler e escrever. E esse vai ser um dos motivos que vai ajudar a facilitar e disseminar a revolta, né? Inclusive, ela vai ser apoiada não apenas por escravos, ela vai ser apoiada, né, por populações de baixa renda da Bahia, insatisfeitas aí com o presidente da província, tá? Vai ser apoiada, inclusive, por alguns intelectuais abolicionistas, né, diga-se de passagem, né? E também tem relação aí, principalmente, com a revolta de caráter urbana, né? Os chamados escravos ou negros de ganho, né, que trabalhavam em atividades para gerar lucro, né, para os seus senhores de escravos, né, para o seu senhor de engenho, etc. Tá? E é importante destacar que a revolta dos malês vai juntar mais de 600 escravos, alforros ou livres, certo? Populações aí, mestiças, de baixa renda, né, pobres, que vão participar da revolta, tá? Revolta que vai ser duramente reprimida, alguma parte dos seus líderes vai ser enforcada, outra vai ser presa, né, açoitada e muito reprimida, né, diga-se de passagem, né. E aqui o texto coloca, né, algumas das revoltas que vão acontecer, né, de escravos nesse período. Coloca aqui, ó. Uma das revoltas ocorridas no período foi conhecida como Revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1935. Naquele ano, a maior parte da população residente em Salvador era escravizada, né? Não é à toa que a maior parte da população hoje na Bahia é de origem negra, tá? A maioria dos trabalhadores escravizados estrangeiros era formada de malês, africanos de origem nagô, né, ou iorubá, né, que falavam a língua iorubá e professavam a religião islâmica, certo? A maior parte dos malês que viviam no Brasil era composta de negros de ganho urbanos, ou trabalhadores escravizados que trabalhavam em atividades para gerar lucro e renda, né, para o seu senhor de engenho, tá? Para o seu senhor, tá? E essa revolta ela foi organizada com o objetivo de lutar pela liberdade religiosa, porque como o catolicismo, né, ainda é a religião oficial do Brasil, nesse período ela era muito forte, né, e havia uma discriminação muito grande pela religiosidade indígena e africana, e ainda existe, diga-se de passagem. E lá no século XIX, né, os malês lutavam para que a religiosidade deles e das outras que eram oprimidas, inclusive como a religião judaica, né, que eram perseguidos pela religião católica, que eram chamados inclusive de cristãos novos, porque eram obrigados a se converter se quisessem permanecer no país ou manter as suas propriedades, certo? E vai influenciar inclusive outras revoltas importantes de escravos que vão acontecer, né? Não vai acontecer apenas a revolta dos malês, né? Vão acontecer outras, como eu falei para vocês, ó. A revolta dos malês se insere em um contexto de outras revoltas de cativos, como a revolta das Carrancas, né, que aconteceu em Minas Gerais, aonde teve o maior número de escravos mortos em uma revolta, né, pelo Estado, né, através da pena de morte, onde mais de 16 negros de origens diferentes foram enforcados, né, ou esquartejados, né, na revolta das Carrancas, que vai acontecer em Minas Gerais em 1833, né, e a revolta de Manuel Congo, que vai acontecer no Rio de Janeiro, né, em 1838. Né. Todas essas revoltas, porém, foram violentamente reprimidas por tropas do governo regencial, que conservava o sistema escravista como base fundamental da economia. Vale destacar que, apesar da participação nessas revoltas, né, o debate sobre a escravidão dentro delas ainda era muito escasso. Inclusive, até mesmo nas revoltas populares como a balaiada e a cabanagem, né, o debate sobre a escravidão não era uma unanimidade dentro do movimento dos liberais exaltados ou jurujus. Tá? Pelo contrário, havia uma divisão grande dentro desses grupos, né? Alguma parte deles defendia a abolição da escravidão e outros não, tá?
Só que as revoltas de origem elitista, elas não tinham um debate definido sobre isso. Por exemplo, a Revolução Farroupilha, ela defendia, no contexto da Constituição da República Rio-Grandense, né, que a República Rio-Grandense seria para os cidadãos rio-grandenses, né, principalmente, né, aqueles que deveriam ser considerados cidadãos, os grandes proprietários de terras, os estancieiros, né, os charqueadores, né, mas que os direitos políticos eles ficaram relegados à população escrava, que inclusive participou, né, do próprio contexto da Revolução Farroupilha, né, muitos daqueles escudeiros, daqueles soldados que eram negros e participaram dessas revoltas com o objetivo de se tornar negros alforros, né? A maioria deles não foi alforriada, diga-se de passagem, tá? Então, a importância da revolta dos malês é porque pela primeira vez na história, né, negros com características, né, de religiões diferentes, né, com a religião islâmica, né, de origem letrada, né, que tinham aí uma certa educação diferenciada, vão organizar uma revolta pela liberdade religiosa e pela abolição da escravidão na Bahia, tá? A gente vai ver também na aula de hoje, além da revolta dos malês, certo? A cabanagem, que também, essas duas, junto com a balaiada, são as três principais revoltas populares aí do período regencial. E na semana que vem, nós vamos ver as outras três mais importantes, principalmente as elitistas, né? Nós vamos ver a Sabinada e a Revolução Farroupilha, e também a balaiada, tá? Ó, em 1822, a província do Pará era palco de disputas entre grupos que compunham, né, a independência do Brasil e que apoiavam a libertação nacional, certo? O que vai acontecer? A província do Grão-Pará, né, porque nessa época, né, o Amazonas e o Pará eram um território só, certo? Que era chamado de província do Grão-Pará e Maranhão. Depois o Maranhão separou-se dessa província, certo? E ficou província do Grão-Pará. Por muito tempo ela teve influência portuguesa, principalmente no controle das companhias de comércio, né? Isso vai acontecer tanto no Maranhão, como ao exemplo da balaiada, como também na cabanagem, certo? Essa revolta adquiriu esse nome porque a maior parte da população que participou dessas revoltas, né, eles eram chamados de cabanos, porque eles viviam em pequenas habitações à margem, né, dos grandes rios, era uma comunidade ribeirinha, né, de pescadores, né, de caboclos, né, de povos indígenas, né, que vão participar aí junto com a comunidade afrodescendente, né, que era escravizada, né, para tentar libertar, né, tanto do jugo, né, dos comerciantes portugueses que dominavam o comércio da região e impunham altas taxas, né, ao comércio, né, da região da província de Grão-Pará, como também do presidente da província, que tinha influência principalmente, né, aí do poder central, né, que vinha, né, do poder da regência no Rio de Janeiro, né. E ele coloca aqui algumas coisas importantes para a gente entender a revolta. Coloca aqui, ó. Esses conflitos políticos se estenderam até o governo das regências, com a disputa pelo governo da província. Com a publicação do ato adicional, que vai dar mais autonomia às províncias, né, em 1834, a criação das assembleias provinciais, o governo de todas as províncias adquiriu maior autonomia e o povo começou a pressionar, né, pelo fim, principalmente, né, das companhias de comércio e também como é que eu posso dizer assim, do monopólio do comércio, né, pelos portugueses nessa região. E havia aí um sentimento anti-português bastante grande, né? Ó, essa autonomia aumentou e os conflitos tanto entre as elites regionais, né, quanto o governo central, e muitas vezes tentava interferir na política das províncias. Vai haver uma disputa entre o poder político local, através da autonomia das províncias, né, e o poder central que nomeava, né, o presidente dessas províncias, tá? E a revolta vai se iniciar por conta disso, né? Uma grande interferência aconteceu em 1833, quando o governo regencial escolheu um governante da província que perseguiu seus opositores paraenses
né, desde membros da elite até pessoas mais pobres. Isso gerou a reação dos cabanos, isto é, caboclos indígenas e afro-brasileiros pobres que viviam em cabanas ao longo dos rios da região. Eles se organizaram em um movimento conhecido como cabanagem, no qual invadiram as cadeias, libertaram presos políticos e entraram em confronto com os governantes, né? Eles dominaram a província, né, do Grão-Pará, certo? Inclusive houve uma declaração de independência da província, né? Porém, né, diferente de outros movimentos como a Revolução Farroupilha, que teve uma negociação com os ricos, né, e proprietários estancieiros, 20% da população, né, da cidade de Belém vai ser morta, né, por conta da repressão do governo federal, né, aí organizada pela regência aos cabanos, né, da Guarda Nacional e parte do Exército, tá? E o principal nome, né, aí, que vai ajudar a acabar com essa revolta, né, inclusive entre aspas ser chamado de pacificador e ter nome de ruas aí, é o famoso Barão ou Duque de Caxias, certo? 70% da população pobre masculina do Pará morreu nessa revolta. Mais de aproximadamente entre 30 mil e 40 mil pessoas. Só para vocês terem uma ideia como essa revolta foi duramente reprimida, tá? Ó, os cabanos ocuparam a cidade de Belém e tomaram o governo da província. Apesar das investidas das tropas do governo, os rebeldes mantiveram o controle de boa parte da província. Ela vai durar de 1835 até 1840, inclusive ainda na época do Segundo Reinado, tá? Apenas em 1840, todos os focos da revolta foram controlados, né, pelo governo regencial. Estima-se que no conflito tenha resultado na cerca de 12 mil pessoas, certo? Na verdade, o Caio Prado Júnior coloca no livro dele, né, que a morte foi de muito mais do que 12 mil pessoas, certo? Entre 12, né, e 18 ou 20 mil pessoas, né? Outras fontes de outros historiadores, por exemplo, como Mário Maestre, colocam que foram 20% da população masculina do Pará, certo? Aproximadamente entre 20 e 30 mil. Há um certo... como é que eu posso dizer assim? É uma desconexão de números, né? Mas o que aponta-se estimativamente que é entre 12 mil e 18 mil pessoas que foram mortas, né, por conta das revoltas, tá? Ó, para o historiador Caio Prado Júnior, a cabanagem merece destaque, principalmente por ter sido a primeira revolta na qual as pessoas mais pobres conseguiram dominar o poder em uma província, tá? E por um certo tempo, né? Vale destacar que um dos líderes da província, né, é o Eduardo Angelim, que inclusive é um cearense, né, que foi morar nessa região aí devido a uma seca bastante grande, se tornou um dos líderes aí da revolta, né? Porém, ele era do grupo que era contra a escravidão, apesar dele ser de origem negra e pobre, né? Mas muitos, né, dentre, né, os líderes da cabanagem defendiam uma república, certo? E a maior parte, né, da população pobre que participou dela defendia o fim da escravidão, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Ela falou um pouco sobre as revoltas que vão acontecer aí no período regencial. Na semana que vem a gente vai dar continuidade a elas, porque elas são bastante extensas, tá? Olhem a Agenda Edu, porque lá vai estar as diretrizes da semana, o calendário de postagem, tá certo? Respondam as atividades que vão estar presentes na Agenda Edu, né, do capítulo anterior, né, do período regencial, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.